Olá, eu sou Delze Laureano e você está na TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos começando mais um programa Palavra Ética e o nosso convidado de hoje é o psicólogo e advogado Roberto Chateaubriand. Roberto, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Depois o Roberto se apresenta aí com mais detalhe. Nos nossos programas semanais, que eu apresento com o Frei Gilvander, nós sempre trazemos convidados, pessoas que nos ajudam a refletir sobre diversos temas no campo dos direitos humanos. Frei Gilvander hoje, por compromisso inadiável, não pôde estar presente, então eu estou na condução do programa hoje de forma exclusiva, mas muito feliz aqui de estar conversando com o Roberto. Roberto, nós vamos tratar hoje então de liberdade sexual e de diversos temas que envolvem a questão da liberdade sexual. Mas para começar, eu acho até para a gente descontrair aqui nesse nosso encontro, né, nesse espaço de debate, eu queria que você se apresentasse para os nossos telespectadores. Quem é o Roberto Chateaubriand? Sim, eu sou aqui de Belo Horizonte, nasci alguns anos atrás. Aqui né, tem que colocar entre parênteses quantos anos tem, não. Exatamente. Me formei em psicologia na década de 80 e logo em seguida, quando eu acabei de me formar em psicologia, estava iniciando a epidemia do HIV e AIDS em Belo Horizonte e eu fui convidado por amigos a participar de uma ONG que trabalhava diretamente com apoio às pessoas que viviam com HIV naquela época, o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS. Eles estavam se organizando, então eu fui convidado e entrei para essa organização não governamental e comecei a militar no campo dos direitos das pessoas que viviam com HIV, e, obviamente, por conta das questões que a AIDS trazia e ainda traz para todos nós, sobretudo a questão das transgressões diversas, né, tanto no campo da sexualidade como no campo das liberdades de um modo geral, né? Assim, a questão do uso da droga, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, a questão do direito à saúde, a direito à educação e assim por diante, me fez me aproximar cada vez mais do direito. Não que eu tenha me abandonado à psicologia, mas eu fui me guiando na trajetória profissional até o momento em que ficou inadiável o curso de Direito, né? E aí você acabou fazendo? Fazendo o curso de Direito, me formei e atualmente trabalhei durante vários anos na área da saúde. Eu sou servidor público municipal, trabalhando como psicólogo. Nos últimos 2 anos eu estou na Coordenadoria de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte, que é um órgão vinculado à Secretaria de Direito de Cidadania, Secretaria Municipal Adjunta, né, da Políticas Sociais de Belo Horizonte, onde a gente desenvolve a política de direitos humanos da cidade, né, com todas as dificuldades e tal, mas a gente tenta fazer o melhor trabalho possível dentro das limitações que se tem, sobretudo quando a gente pensa que direitos humanos ainda é algo em construção na nossa sociedade. Isso eu acho que sempre vai ser, né? Não, porque primeiro que tudo é em construção, né? Sim. Sempre processo. Mas quando eu enfatizo isso, é que no mundo... Eu acho que às vezes, deixa eu dar o que assusta, nos assusta é quando a gente vê, às vezes, um retrocesso ou parece que a gente ainda está começando. Por exemplo, quando eu vejo você falando, quer dizer, você tem 2 segmentos que você atua na sua vida como profissional, tanto em apoio a ONGs, movimentos da própria sociedade, que tentam compreender e até garantir direitos, mas também você trabalha como servidor público. Então, quer dizer, dentro do próprio Estado, você atua. Mas eu imagino, Roberto, que na década de 80, quando você termina o curso de psicologia e começa a trabalhar, o preconceito ainda era muito maior. Tinha até medo de aproximar com alguém que convivia. Vocês falam que vivem com HIV. Antes falava portador, né? Não, é correto a gente falar portador do HIV ou pessoa que vive com HIV, mas politicamente a gente sempre prefere falar de pessoas que vivem com HIV para enfatizar o caráter possível da vida, apesar do vírus,
que naquela época tinha um caráter muito mais mortal, Sim, né? Letal. Né? Depois do coquetel, no decorrer do tempo, isso mudou um pouco. Sim. A AIDS continua ainda sendo uma doença com capacidade letal, né? Assim, ela continua matando. Nós temos 11 mil mortes por ano no país, é muita coisa. Mas, em compensação, nós temos aí uma expectativa de vida dessas pessoas, né, em função da adesão ao tratamento, da disponibilidade de medicamentos e dos avanços da medicina, de um modo geral, que faz com que elas vivam com HIV, apesar do HIV. Né? Nós vamos falar mais da questão das pessoas que convivem, né, com o HIV, mas eu queria voltar ainda um pouco na sua trajetória. Sim. Então, quer dizer, você começa a trabalhar com essas pessoas, mas hoje que a gente estava pensando nisso, às vezes nós nos assustamos quando muitas pessoas não fizeram essa caminhada. Então, nós estamos falando de 30 anos. Sim, exatamente. Né? Década de 80, nós estamos em 2011. Então, às vezes, nós que militamos com a educação para direitos humanos, com as questões jurídicas inerentes ao direitos humanos, às vezes nós nos assustamos com pessoas ainda que têm muito preconceitos raciais, preconceitos. Na década de 80, isso era muito maior, porque além desses preconceitos... O medo, né? Tinha muito medo. Sim. Era um desconhecido. Sim. A AIDS era uma doença que ninguém sabia de onde vinha, né? Só sabia que matava. Então, isso gerava muito medo. Além do medo provocado pela iminência de uma morte possível naquele momento, tinha também a carga moral que não foi dissociada ainda, eu acho que é importante frisar, né? Essa questão dos grupos de risco, de homossexuais, de prostitutas, de usuários de droga. Você contraiu a AIDS porque você... ousou viver de uma maneira... Com a promiscuidade. Exatamente. E aí, assim, a gente sempre trabalhou lá no GAPA e no movimento de AIDS de um modo geral, a gente sempre trabalhou na perspectiva da transgressão, né? Dessa ligação de uma vida dada como transgressora e a sua ligação com HIV, né? E aí o Betinho mesmo falava da época quando ele se descobriu soro positivo para o HIV em função da hemofilia dele, ele dizia da transgressão da vida dele por conta de ter ousado viver mesmo sendo hemofílico, né? Ou seja, tendo todas as limitações, ele ousava viver. E nesse sentido, eu acho que é emblema, né? Porque retira um pouco do campo da moral por conta da hemofilia. A pessoa que já tinha um sofrimento por ser hemofílico. Exatamente. E ainda tem... E ousava viver e ousava ser normal, digamos assim, né? Independente da patologia que o limitava. E isso a gente viu, então, no decorrer desse tempo, que no momento que a AIDS foi despindo do caráter biológico, do medo biológico que era inerente, né, em função de uma morte, ficava muito evidente que o grande receio, preconceito, discriminação que dava suporte aos comportamentos de rejeição, de intolerância, tinha muito mais a ver com essa incapacidade que todos nós temos, uns mais e outros menos, de lidar com a diferença, né? Então, diante daquilo que não é igual, eu repilo, né? Eu vou me recuar, né? Então, diante de uma sociedade... Independentemente da AIDS, já existe o preconceito e a dificuldade de conviver com a diferença. E a AIDS, ela se exacerbou. Ela trouxe isso, né? Ela explicitou isso de uma maneira muito, muito absurda, né? Na medida em que traz para a cena, né, do espaço público uma discussão que até então era meio que velada. A questão de práticas sexuais... E parece muito que é muito um gueto e muito pequeno. E quando abre para uma discussão, por exemplo, eu acho que o GAPA, vamos citar aqui, né, que era exatamente do GAPA que você participava e participa, assim... grupo de apoio e prevenção à AIDS. Sim, o GAPA fez um trabalho muito interessante, tem feito, não é, sim, Roberto? Justamente de trazer à tona esse tipo de discussão, né, na medida em que faz com que as pessoas reflitam e saia
puxe da sombra um debate que precisa ser feita à luz do dia, né? A possibilidade dessas sexualidades periféricas que Foucault dizia, né, sobre elas, que de repente era necessário que a televisão começasse a falar sobre isso no horário nobre, é necessário que as famílias começassem a discutir no horário do jantar e do almoço, coisas que eram cochichadas apenas, de repente começaram a ser verbalizadas de maneira mais explícitas. E isso aí é fundamental, até mesmo para a gente poder avançar nessa discussão que traz aqui o tema do programa, né, da nossa conversa, que é essa questão das liberdades, dos direitos sexuais reprodutivos, da questão da liberdade sexual de um modo geral. E muito dentro também de um aspecto mais amplo, que é a questão da dignidade da pessoa humana. Com certeza. Roberto, porque eu vejo, é interessante, ontem eu estava assistindo um videozinho até do Tom Zé, e ele falando assim, na USP, teve uma pesquisa na USP, e muitas moças, né, da USP assumem que não têm prazer. Então, você vê uma sociedade com uma castração, vamos dizer assim. Total, né? E é muito interessante, a partir desse debate dos direitos humanos, dos direitos sexuais como direitos humanos. Como direitos humanos e a dignidade. Fundamental. Vamos falar que uma pessoa tem dignidade, uma pessoa mutilada em sua potencialidade de vida, que é a sexualidade. Exatamente, porque né? não tem como a gente dissociar, e eu acho que até muito pouco tempo atrás se fazia essa distinção de direitos sexuais como um outro campo que não no campo dos direitos humanos. Como se o ser humano não fosse uma integralidade. Tudo isso, né? Tudo isso agora, ao mesmo tempo agora, ao mesmo né? tempo, sim. Então, assim, pensava-se que direitos sexuais e direitos reprodutivos estavam num campo, direitos humanos em outro campo, né? E a vida no outro, digamos dessa maneira. Sim. E de repente começou-se a perceber que as pessoas eram incompletas. Somos incompletos por natureza, Sim. Né? Mas não precisava ser tão incompletos, ficar tão mancos assim, né? Na medida em que é necessário que se encare, tanto para si mesmo quanto para os outros, desejos, necessidades, né? Impulsos que nos movem pela vida fora, né? E a questão da sexualidade, ela nos pauta nesse sentido. E não estou falando de sexo, né? Propriamente dito apenas. Estou dizendo dessa pulsão pela vida. Eu acho que isso é fundamental que a gente pense. Então, no caso da AIDS, ela traz essa discussão com muita propriedade, né? E nesse sentido, um dos efeitos colaterais importantes que a doença trouxe para o mundo contemporâneo foi exatamente a possibilidade de fazer com que criasse um ambiente favorável para que grupos homossexuais, de lésbicas, de transexuais, prostitutas, de usuários de droga, saíssem da sombra, né, e viessem à luz para dizer: existimos, temos direitos, somos iguais a vocês, apenas diferentes. Sim. Sabe? Então, nesse sentido, é fundamental a gente pensar na epidemia por esse ponto. Não que a gente precisasse passar por ela. Infelizmente, precisamos. Talvez porque não consigamos crescer, amadurecer e aprender sem uma certa dor. Né? Sim, eu acho interessante esse aspecto que você coloca, quer dizer, a doença e o aparecimento da doença ampliou bastante a discussão da liberdade sexual e dessas pessoas que estavam na marginalidade por serem pessoas consideradas minoria. Exatamente. Ou até seres estranhos, exatamente. Né? Não dentro uma excrescência da sociedade. Uma excrescência, sim. Agora, Roberto, por questões práticas de atuação do GAPA e do próprio governo, nos diversos segmentos que hoje cuidam da dignidade da pessoa humana, você já me afirmou, Deus, enfrentamos problemas gigantescos nos aspectos de saúde e tudo. Quais são os problemas que você poderia destacar para nós que esse grupo, né, e que se identifica como LGBT, né? Sim. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. Sim. Né? Esse é um segmento que até muito pouco tempo atrás, por incrível que pareça, sempre existiu, né? Mas ele era meio invisível, E de repente a gente começa a perceber
E aí é muito engraçado que a gente, lá na prefeitura, nós temos o Prefeitura centro de Belo Horizonte, Prefeitura de Belo Horizonte, desculpa. Nós Nós temos o Centro de Referência LGBT, né, que é um equipamento da prefeitura que lida exatamente com essas questões. E é impressionante o tanto que nos chegam de diversas partes e de diversas formas a ideia de que isto é um fenômeno novo, sabe? Como se ninguém nunca houvesse dito a respeito disso. O que houve de fato foi que esse campo foi iluminado, né? Então, e essas pessoas se sentiram um pouco mais seguras de expressar com assertividade os seus próprios direitos, serem protagonistas de uma história e não sendo levados a reboque, né? Por uma sociedade que é marcada pela questão heterossexual. É tão antiga, né? Eu me lembro, por exemplo, Oscar Wilde. Exatamente, assim, sempre existiu. E pessoas famosas no Brasil, acho que, por exemplo, o Cazuza, o próprio Betinho, pela questão da hemofilia, acabaram também contribuindo, com certeza. Com muito sofrimento, mas contribuíram. Aí o que acontece? Quando eu falo de problemas gigantescos, é que ao mesmo tempo, tudo tem um preço nessa vida, né? Ao mesmo tempo que a AIDS vem carregada de muita dor, porque muita perda, sobretudo na década de 80, início da década de 90, perdemos amigos, perdemos parentes, perdemos muitas pessoas queridas, importantes na vida do país e na vida pessoal, privada, né? Se essa dor trouxe a possibilidade de esse grupo emergir, né? Por outro lado, a iluminação desse campo traz também uma outra violência, porque é como se houvesse uma contra-reação, né? E que a gente percebe hoje, por exemplo, nas agressões da Avenida Paulista, que é só emblema, né? Só emblema, não é lá que acontece isso. Sabe? Acontece no Brasil inteiro. Nós temos assassinatos de homens gays, e travestis e transexuais pelo Brasil afora. E essas notícias chegam até os órgãos de proteção, de apoio? Chegam até lá, mas chegam muito mais pelas ONGs. Ah, sim. Né? Tem uma coisa assim, que eu gostaria de falar que a gente precisa prestar muita atenção. Existe algo ocorrendo, quer dizer, não é ocorrendo como se acontecesse agora, não. Sim. Que não sei se as pessoas estão familiarizadas com a questão, mas que é chamado do estupro corretivo, que as lésbicas sofrem, né, dentro do próprio seio familiar. Muitos irmãos, primos, pais, né, não aceitam a orientação sexual daquela menina, né, e as obrigam a relações sexuais de forma violenta para corrigir o curso da sua vida, né? Isso é uma forma de violência inominável. Da mesma maneira que existe a violência que culmina na morte, né? De um sem número de homossexuais no Brasil. E assim por diante. O que eu estou querendo dizer com isso é que o fato dessas pessoas desse segmento, não dessas pessoas, mas desse segmento, terem vindo à luz, traz também como consequência uma contra-reação que se manifesta a partir de uma violência, né? E que a violência tanto física, concreta, né? Que gera inclusive morte. O caso da Avenida Paulista, que você fala, não é intolerância da pessoa sofrer uma agressão física em plena via pública. Exatamente. Né? Mas violência simbólica, né? De intolerância mesmo, de exclusão, né, do mercado de trabalho. Vamos ser objetivos, por exemplo, ambiente de trabalho, qual Escola, outro? Sabe, assim, por exemplo, a gente pode citar o caso, sobretudo das travestis. Eu acho que é importante a gente pensar nisso. As travestis sempre existiram, sabe? Elas fazem parte da nossa história. Acontece que, ao que parece, para a sociedade contemporânea, ela é um fato novo, por incrível que pareça, né? Por quê? Porque elas tiveram a coragem, agora, né, de sair da sombra. Então, as travestis, semana passada aconteceu aqui no Belo Horizonte. O que aconteceu exatamente? Agressão? 15 rapazes cercaram 12 travestis na Pedro II, fato que estava acontecendo
cotidianamente, jogando pedra, garrafa de refrigerante com pedra jogando, agredindo mesmo. Sim. E essas travestis, num ato heróico, sensacional, sabe? Assim, cercaram os caras, levaram todo mundo para a delegacia. Fizeram uma barricada e pararam uma viatura da polícia, forçou o poder público a se manifestar, né, porque elas estavam chamando, toda vez que havia uma agressão, ela chamava a polícia ou denunciava, isso ficava por aí mesmo, assim, como a gente escuta muito, é o preço de se viver na noite, né, como se eu tivesse que ser submetida à violência só porque eu estou fora da minha casa. Né? Como se a rua não fosse um espaço público, sabe? E independente do que eu estivesse fazendo ali, né? Como aconteceu com uma amiga minha, prostituta, que teve a sua bolsa furtada numa mesa de bar, ela foi fazer uma reclamação na polícia, ela falou assim, o que uma senhora como você está fazendo na rua até essa hora? Querendo o quê? Sabe? Como se a Isso própria... é que eu penso que andar para trás, fica parecendo o Código Penal de 40, né? Mulher assim, honesta. Exatamente assim, é como se a própria vítima desse causa à violência que ela sofreu, né? Você se lembra uma sentença famosa de um juiz que uma pessoa que tinha HIV reivindicando um medicamento, e ele falou assim, o Estado não é obrigado, você vai morrer mesmo, e outra coisa, você procurou com as suas próprias mãos, né? Exatamente. Como se você pudesse culpar uma pessoa que foi vítima de violência, a velha história, né, de culpar a vítima é sempre a culpada pela violência, né? Como se o fato de uma pessoa estar na rua, pelo simples fato da opção sexual ou do trabalho, ele já tivesse já justificada a violência que ele vai sofrer. É a mesma coisa da mulher que é estuprada e a culpa é dela porque ela estava com mini saia, sabe? Ou estava com um decote um pouco mais insinuante. Que direito tem um homem de tocar no corpo de uma mulher sem a permissão dela, só porque ela pode estar nua no meio da rua? Ninguém tem o direito de fazer isso, sabe? Roberto, agora um aspecto que eu gostaria de conversar com você, interessante, porque é a experiência, a vivência. E às vezes eu costumo comentar com as pessoas, falo, gente, eu não consigo compreender a intolerância com os homossexuais, porque eu duvido que exista alguém que não tenha um parente ou um amigo do seu relacionamento próximo que não seja. Então, é um preconceito, assim, totalmente... todo preconceito é irracional, né? Mas nós temos que pensar, assim, sobre diversos aspectos, né, lidando com isso. Mas uma coisa que eu aprendi que me chamou a atenção foi uma travesti que estava num grupo fazendo um ato público. E havia uma dificuldade muito grande para ela ir ao banheiro, porque ela não sentia a vontade para ir no banheiro masculino, travesti, e nem no banheiro feminino, todo mundo achava estranho. Às vezes eu comento com as pessoas, é errado você separar banheiro masculino de banheiro feminino, porque senão o banheiro ele tem que ser limpo, independentemente de ser para homens ou para mulher. Ele tem que ser decente. Na nossa casa, nós não convivemos. Não tem banheiro de homem e de mulher na nossa casa. Exatamente. Então, ao separar o banheiro, homens e mulheres, você acaba criando um problema como esse para as travestis. Em qual banheiro eu vou entrar? No banheiro masculino ou feminino? E aí você tocou num ponto, Delza, que eu acho que é fundamental a gente poder pensar o seguinte, eu particularmente, é uma posição pessoal, eu tenho horror dessa questão da tolerância, sabe? Porque a tolerância pressupõe, a impressão que eu tenho, de uma permissão para o outro existir. Foi o que a Jaqueline, na entrevista, ela fala assim, se a sociedade fosse aberta, nós não precisávamos falar em inclusão, né? Exatamente, né? Então, nesse sentido... abaixa a tolerância. Não tem que ter tolerância, você não tem que me tolerar, sabe? Eu existo tal qual você, e assim, pronto. Isso já é ponto pacífico na história. Então, as pessoas com orientação sexual outra que não a heterossexual, que é a normativa, né? Elas têm o mesmo direito de todas as outras. Mas aí que vem essa questão. A gente percebe que essas pessoas são cobradas como cidadãs de todos os deveres, mas não são a elas atribuídos os mesmos direitos, né? Então, a gente vê aí violência, outras formas de violência institucionais, como, por exemplo, a impossibilidade de adoção plena, né?
por casais homossexuais, do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, né? A questão simples que a gente vê no campo da AIDS, a gente viu isso acontecendo centenas de vezes, de casais que passaram a vida inteira juntas e a família, de forma hipócrita, convivia com esse relacionamento e atribuindo ao companheiro ou à companheira o dever de cuidar do outro na doença, por exemplo, e após a morte, a família como abutres negam todos os direitos e falam assim, você não tem nada que te garanta, sai daqui. A gente acompanhou casos de pessoas que foram expropriados de toda uma vida de construção comum, né? Por conta de uma negativa vil mesmo, né? da família que não reconhecia a possibilidade daquilo ter sido construído de maneira coletiva por aqueles dois, baseado no afeto. Né? Depois eu gostaria que a gente aprofundasse mais essa questão da união entre pessoas, né? Chamada união entre pessoas do mesmo sexo, união civil, mas antes de a gente caminhar um pouco para frente da nossa conversa aqui, eu queria pensar que você falasse um pouco mais dessas dificuldades dos grupos, né, que integram aí, lésbicas, os gays, transexuais, a questão da saúde. Hoje, esse segmento tem dificuldade de acesso à saúde pública? Pois Odelce, é o seguinte, um dos efeitos colaterais do movimento LGBT, que eu acho, isso é uma posição pessoal minha também, é que foi uma conquista, sem dúvida alguma, sair do movimento gay, né, da década de 60, 70 para hoje, e isso se expandir para a segmentação. Lésbicas, gays, travestis, transexuais, bissexuais e tal. Mas, por outro lado, cria-se também uma imagem, no mínimo, curiosa. De falar, pessoas LGBT. Não existem pessoas LGBT. Você quis, de novo, simplificar. Exatamente. Não existe pessoas. Você separa para letra, mas joga dentro de um grupão. Exatamente. Tá? E aí, não é um bloco monolítico. Não existe simplesmente tudo igualzinho e as dificuldades homogêneas entre o mesmo grupo. Você mesmo já mostrou, por exemplo, as travestis, elas sofrem uma agressão bem específica. Vamos pegar no caso das travestis. Enquanto você falou da saúde, a gente pode pensar tanto na saúde como na educação. Vamos pegar esses dois paralelamente, tá? Enquanto uma mulher lésbica ou um homem gay, desde que ele não ofenda a sociedade com a sua diferença explicitada, né? Ou seja, não seja muito efeminado no caso do homem, ou não seja muito masculinizado no caso da mulher. Ele está na faixa do controle. Ele está lá dentro, sabe? Convive-se. Com piadinha, com agressões simbólicas, morais, mas ela vai seguindo. A travesti e a transexual, não, né? Porque ela rompe radicalmente com isso. Rompe radicalmente, porque ela não aceita aquela posição que lhe é imposta, né? Homem é assim, mulher é assim. Essa identidade de gênero, ela é colocada de cabeça para baixo no que diz respeito às travestis e às transexuais. E aí, não tem coisa mais violenta do que numa fila do SUS, por exemplo, uma travesti ser chamada de José da Silva. Sabe? E o nome dela é Natasha. E ela tá lá como Natasha para todas as pessoas que estão ali. Mas ela é chamada José da Silva. Isso aí é de uma violência absurda e é excludente. Acontece na escola o tempo inteiro. Aí o que acontece a longo prazo? Essa menina, né, que assumiu a identidade de gênero feminino, o tempo inteiro ela é apontada na escola. Não, seu nome é José da Silva, seu nome é José da Silva. Chega certa hora que ela fala assim, aqui não é meu lugar. Roberto, nós estamos chegando no final do primeiro bloco do nosso programa aqui, Palavra Ética, e o debate está esquentando. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós estamos falando de liberdade sexual, é um momento propício, logo em seguida vem o Carnaval com a Banda Mole em Belo Horizonte. Eu gostaria que você falasse também. Fiquem conosco, daqui a pouquinho nós estamos voltando então com o segundo bloco do programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária.
Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Hoje eu não vou entrar em cena para representar um papel, mas para dar um toque em você, que dá tanto valor à liberdade. Tem gente que usa drogas porque acha que vai ficar mais descolado. Num primeiro momento, a droga pode até dar prazer. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas para buscar a liberdade e depois perder a liberdade para as drogas? Então, se elas surgirem na sua vida, sai de cena e faz assim para as drogas. Nós estamos, então, iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Hoje nós estamos conversando com Roberto Chateaubriand, ele é psicólogo e advogado, atua na Prefeitura de Belo Horizonte, no grupo, posso dizer grupo, na Secretaria... Na Secretaria de Direitos e Cidadania. Secretaria de Direitos e Cidadania, e também integra grupos de apoio... As pessoas, a opção sexual, o GAPA o grupo... O GAPA é o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS. Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, tá bom. Sim. Mas, de qualquer forma, você também participa de uma discussão mais ampla aí na sociedade, nos movimentos de apoio aos direitos humanos, da questão da liberdade sexual. No bloco anterior, nós estávamos falando de uma situação que é grave, de violência, tanto simbólica quanto agressões físicas mesmo, às travestis. Você dizia o seguinte, olha, os gays, quer dizer, a pessoa que tem uma aparência masculina e tem um comportamento, uma postura mais afeminada, ela já sofre algum tipo de discriminação. Da mesma forma, a pessoa que tem uma aparência feminina, de gênero, né, feminino, e também tem alguns comportamentos, maneirismo masculino também já incomodam esse padrão de comportamento social. Mas as que sofrem mais agressões são a travesti. A questão do nome, a aparência, gostaria que você voltasse a falar disso e as dificuldades que essas pessoas... Porque eu acho que pessoas, muito melhor, né? Se todos Sim. realmente incorporassem essa alteridade e reconhecer no outro todos os direitos das pessoas, né? De um ser humano. Então, no aspecto da educação e da saúde, Roberto. E assim, o que eu acho que é fundamental a gente pensar é que é processo, sabe? E vira um círculo vicioso. Porque, como eu estava dizendo, essas travestis, elas, ao serem expulsas da escola, aí as pessoas falam, não, mas ninguém expulsa travesti de escola. Sim. Mais ou menos, porque tem casos de expulsão propriamente dita. Sim. Mas a grande maioria das vezes não há um ato concreto de expulsão, mas há uma criação de um ambiente hostil, né? Tanto por parte da comunidade escolar, ali dos alunos, de colegas, né? Mas também da própria direção. E da própria direção, que muitas vezes é conivente com a violência que ali está presente. Roberto, né? até aproveitar a oportunidade, eu fiquei sabendo, neste semestre aconteceu numa universidade em Belo Horizonte, uma pessoa que sempre foi até a escola, inicialmente com roupa masculina e tudo, e ela inclusive era funcionária da própria instituição e tinha uma bolsa.
de estudo. Então, ela tinha uma condição, uma pessoa que não tem muitos recursos, e recebia a bolsa. E depois ela acaba assumindo uma identidade feminina e vai para isso, começa aí com roupas femininas. E a primeira coisa que a escola fez foi pôr fim ao contrato de trabalho e corta a bolsa. Ou seja, impossibilita, né? Aí fala assim, não houve expulsão. Não, mas você houve, criou... sim. Mas aí, como não houve a expulsão, né? Se a pessoa não tem condição de pagar e perdeu a bolsa. Não tem jeito. Houve expulsão, sim. A mesma forma que muitas vezes não precisa nem chegar a tanto, né? Sim. Mas você cria um ambiente de hostilidade tamanha, né? Que muitas vezes a escola fala assim, não, mas a gente não discrimina, mas permite que haja discriminação. Sim. Permite, por exemplo, uma coisa que eu acho que é absolutamente urgente, né? Independente da existência ou não de um aluno ou uma aluna que apresente essa questão, que problematize essa questão no dia a dia escolar. Mas existindo mais um motivo ainda dessa questão ser trazida para o centro da discussão da escola. Parece que o povo esquece que ali é um lugar de educação, exatamente, né? E aí, muitas vezes, a escola fala assim, não, mas a gente não discrimina, a gente não tem preconceito aqui, mas permite que essa aluna, né, passe por humilhações cotidianas no banheiro, na sala de aula, na hora do recreio, que faz com que ela se sinta um ser estranho naquele mundo da normalidade, né? E aí ela acaba sendo excluída. Uma vez excluída da educação, o que acontece? O que vai lhe restar? Em termos de mercado de trabalho, qual é a consequência disso? Sabe? A rua, né? A rua, só sabe? A rua. Ela não tem competência nesse sentido, construção de competências para lidar de né, igualdade de oportunidades com os demais, né? Roberto, eu acho interessante esse momento desse debate que a gente chega, quando nós vimos no Plano Nacional de Direitos Humanos, de Educação para Direitos Humanos, a necessidade da educação para direitos humanos ser perpassar todo. Não adianta você colocar uma cadeira dentro das universidades de ensinar direitos humanos. É você perceber que em todos os segmentos a escola tinha que trazer esse debate em todas essas oportunidades. Primeiro que direitos humanos não podem ser discutidos, né, Delzi? Que a gente sempre brinca de falar, abre parênteses, discute direitos humanos, fecha parênteses e continuamos a viver. Como se estivesse ali... você pudesse trazer o... Ali, daquele, fechar a questão. Não, tem que ser transversal mesmo. Sim. Né? E é na vivência. Direitos humanos é vivência, sabe? Mas eu gostaria que você, da educação, a questão da saúde, por exemplo, você falou assim, por exemplo, num posto de saúde. A mesma coisa, sabe? Vamos só mudar um pouco e trazer um outro ator, né? Sim. As prostitutas, por exemplo. A gente vai escutá-las com muita frequência dizer que elas chegam no posto de saúde e os médicos querem apenas examinar a sua genitália, né? Como se ela não fosse titular de direitos de forma integral, né? Como se ela não fosse mulher antes de mais nada. Sim. Não, ela por ser prostituta, ela só vai ter problemas. Eu quero ver se você tem uma doença sexualmente transmissível. E ponto. Né? Então, para você ter uma ideia, pesquisas diversas no país afora, inclusive Belo Horizonte, apontam que a testagem de AIDS entre prostitutas é muito maior, por exemplo, do que a população geral, para começar. E se a gente pensa... Sempre que elas se dirigem, vão ter que passar Vai passar pelo teste, né? E, além disso, exames como o Papa Nicolau, exames ginecológicos de rotina... Todas nós fazemos. Né? Ficam em segundo plano. Você entende assim? Sim. Porque o que importa ali se o genital está em condições de trabalho. Então, assim... E como se ela fosse também um fator de risco para a sociedade. Só isso, né? E aí, isso aí é uma coisa... E às coisa... vezes não percebe. Às vezes a pessoa também fechada
para um debate, ele acha que não, mas eu tenho que preservar a sociedade, Aí, mas assim, ele não percebe a agressão, né? Você tocou num ponto interessante, que eu gostaria de chamar a atenção. No início do programa, você estava me perguntando sobre essa questão do preconceito e da discriminação das pessoas que vivem com HIV nesses 30 anos de epidemia no Brasil. E eu sempre costumo dizer que o preconceito e a discriminação, eles se sofisticaram ao longo do tempo. Então, no início da década de 80, a gente falava de grupo de risco, a gente falava de pessoas que eram afetadas pela doença. Sim. Né? Então, a noção do risco ali era risco para elas. Né? Agora, a gente vai começar a perceber que o grupo de risco muda o significado e passa a ser risco para a sociedade. Né? Então, as campanhas de prevenção e tudo que diz a respeito à prevenção de HIV e AIDS e outras DSTs, elas apontam para o risco de transmissão da doença e não de infecção da doença. Isso mostra como que se sofistica o discurso, sabe? E como que as prostitutas, como os homossexuais, como as travestis, elas, de sujeitos mais vulneráveis à infecção, passam para ameaças diretas para a sociedade como um todo. E precisam ser higienizadas, sabe? Precisam ser cuidadas para não colocar em risco. Isso é muito grave, é uma violência absurda, sabe? Porque aí nessa hora, essa mulher prostituta, essa travesti, ela deixa de ser sujeito de direitos, né? E é imputado a ela apenas a responsabilidade da transmissão. Sabe? Seja de que doença for. Aí justifica o comportamento do médico no posto de saúde, justifica o comportamento do agente, do político, do detentor de cargo público, da polícia. E assim por diante, sabe? Assim, e aí a gente precisa tem que estar muito atento a esse tipo de coisa, porque facilmente a sociedade é levada a um certo engodo, sabe? Discursivo, que faz com que as pessoas acreditem que seja de fato assim. Sabe? E que um ponto polêmico, sabe? Que eu gostaria de aproveitar aqui, que a gente está na televisão, uma TV comunitária, para discutir essa questão. Nós estamos aí à beira de uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Estão sendo formados os comitês de Copa nos municípios, nos estados do país. Até porque a gente conhece o que aconteceu fora, Exatamente. Né? E aí, de repente, começa, olha só a coisa curiosa, começa uma discussão sobre a limpeza das cidades. O turista não gosta de ver algumas coisas. Exatamente. Né? E aí uma coisa interessantíssima, aí começa a discutir a questão do turismo sexual. A Rede Brasileira de Prostitutas já se posicionou muito claramente com isso. Elas falam o seguinte, as mulheres prostitutas da rede brasileira. Todo mundo ganha com turismo. Hotel ganha, companhia aérea ganha, cidade ganha, comércio ganha, restaurante ganha. Por que prostituta não pode ganhar? Sim. Você entende? E elas são cobertas de razão nesse sentido. Que moralismo é esse de achar que não se pode ter turismo sexual? Isso é diferente de falar de exploração de criança e adolescente, que isso era área de crime, nós estamos falando de uma outra história. Não se confunde as duas coisas. Né? Isso aí tem que ser combatido, tem que ser devidamente enfrentado. Né? Nós estamos falando das profissionais. Nós estamos falando de adultas, mulheres adultas, autônomas, livres para exercício da sua profissão. Né? E a profissão é corpo, a gente trabalha com o corpo o tempo inteiro. Sabe? Eu vendo o meu corpo, na minha mente, o pedreiro na sua força braçal e todos nós vendemos, nesse sentido, vendemos nossa força de trabalho. E, sabe? Aliás, nós até conversamos aqui também sobre a questão das profissionais, chamadas profissionais do sexo, porque ela diz que é a profissão mais antiga, né? Sim, e assim, que história é essa de se pensar, então, que não... Eu tenho uma amiga que fala o tempo inteiro assim, eu não vendo meu corpo, senão seria estelionatária, porque eu saio com o cliente e volto com o corpo para casa, sabe? Eu vendo fantasia, ela fala bastante claramente isso, né? Então, essas coisas são, por que a gente não pode problematizar isso, sabe? E abrir a mente para discutir esse tipo de coisa sem moralismos. Então, tem uma reserva de mercado, querem então tirar o... Exatamente, né? E da mesma forma, limpar as cidades. Isso aí eu acho que é grave isso, sabe? A gente precisa pensar... Então, avançado esse debate, eu fico preocupada, Roberto, nós já conversamos aqui com a pastoral, por exemplo, da mulher marginalizada, porque também nós não podemos simplesmente colocar uma venda nos olhos. Nós sabemos só na região, no hipercentro de Belo Horizonte, em torno de 3 mil profissionais, mulheres,
cujas famílias dependem da renda delas. Então não adianta também só fechar aqueles hotéis, porque a prefeitura faz o controle sanitário, então, mas tem muita coisa para levantar ali. Quando se levantar o tapete, tem muito lixo debaixo do tapete. Agora, simplesmente transformar aqueles hotéis, hoje, onde elas trabalham. Em centros culturais. Em centros culturais. Restaurantes. Ou até no charme de uma Lapa, igual foi feito do Rio. E deixando sem trabalho, sem um debate. Eu acho que, no mínimo, elas têm que participar desse debate, Com concorda? certeza. Eu acho que esse é que é o problema, né? Sim. E, infelizmente, avanços obtidos, como no Rio de Janeiro, Sim. onde a Praça Tiradentes, na revitalização, as mulheres prostitutas foram chamadas a participar Sim. e conseguiram avançar, infelizmente, a especulação imobiliária atropelou todo o processo democrático. Infelizmente, a gente vive num mundo capitalista que está presente. Você pode falar de prostituição, então esse segmento... Aí é complicado mesmo, complicado mesmo, porque essas mulheres lá no Rio de Janeiro, elas conseguiram avanços fenomenais em termos de participação e de incidência política na revitalização daquela área. E, mas, de repente, os hotéis, né, dali da Velha Lapa Sim. e tal, se renderam ao chamado imobiliário. E elas foram expulsas, não Sim. pela prefeitura. Sim. Você entende? E aqui em Belo Horizonte, eu já escutei de autoridades públicas dizendo, olha, a gente não está fazendo nada para expulsar as prostitutas da região central, né? Mas o mercado vai se ocupar a fazer. Você entende? Sim. Então, isso é grave, isso é grave. Por exemplo, se ela paga hoje R$70, que é o custo hoje, que uma média que a pastoral trouxe notícia aqui para nós. É óbvio que se o hotel passa a cobrar uma diária de R$300, R$500, torna inviável o trabalho dela. Sim. Então, assim, parece, mais uma vez, que é um gueto que não tem importância. Mas os efeitos da Copa, quer dizer, muitos trabalhadores que estão trabalhando em atividades locais, eles vão ser deslocados para o interesse externo que vem eu acho que essa discussão ela é pertinente, sabe, Delza? Porque a gente fala assim, porque a Guaicurus, aquela zona do Baixo Meretrício de Belo Horizonte, as mulheres, as prostitutas e tal, mas a gente esquece que quem anima aquela região são os clientes. Você entende? Dizem que tem um comércio ali, os comerciantes ganham muito dinheiro ali. Não é só comerciante, não, estou falando dos clientes mesmo, que vai lá o homem, sabe? Não sei, me desculpe entregar... Diz que tem até os piolhos também, né? Desculpa entregar os frequentadores, né? Mas ali, os hotéis costumam abrir de 7, 8 horas da manhã e fecham até as 11 horas da noite. Sim. Os horários de pico antes do horário comercial, horário do almoço e no final da tarde, né? Ou seja, os homens vão, procuram as mulheres, transam, fazem o que bem entendem, felizes, né? Independente do que vão fazer, vão trabalhar, mais felizes ainda, sabe? Voltam para casa felicíssimos. Aí, de repente, escutam na televisão de que essas mulheres vão ser expulsas de lá. E eles são capazes de dizer, bem feito, porque ele é uma sujeira, mas se regalaram lá durante o dia, né? A mesma coisa aconteceu agora essa semana, na denúncia que um jornal de Belo Horizonte fez de casos de exploração de crianças e adolescentes na Afonso Pena. Sim. Né? E que é gravíssimo, né? E falam das meninas que estão sendo exploradas, dos cafetões que estão explorando e tal, mas seja lá de política pública, ou seja, a própria sociedade, não se debruça sobre o homem que passa ali com um carrão e paga aquelas meninas, sabe? Então, assim, se existe é porque tem um cliente. Nós então, estamos falando de uma sociedade patriarcal, machista. Exatamente, né? não dá pra gente ter esse discurso de dupla moral, sabe? Onde eu me regalo com a menininha de 14, 15 anos e chego à noite e sento para ver um jornal nacional e falo que absurdo isso acontecendo na nossa cidade. Precisa acabar com essa coisa absurda. Não, precisa acabar sim, mas precisa acabar comigo. Eu preciso pensar que eu estou naquele carro ali sendo... Eu não estou querendo expor o cliente, não estou querendo falar nada disso não, né? Mas eu estou querendo dizer que esse homem, ele faz parte dessa engrenagem. Aí eu concordo com você, quer dizer, um processo de consciência mesmo, como nós precisamos de caminhar nessa educação aí para direitos humanos.
Roberto, eu acho que neste aspecto aí da questão da Copa, todas as intervenções que vão acontecer na nossa cidade para tornar uma cidade agradável para o turismo e tudo, nós temos que permitir e lutar para que todos os segmentos que vão ser atingidos participem desse debate, né? Eu acho que tanto as prostitutas quanto os homossexuais que podem ser expulsos e até sofrer algum tipo de agressão. Agora eu queria, dentro ainda desse tema de liberdade sexual, gostaria que a gente conversasse sobre o direito reprodutivo e os direitos civis das pessoas chamadas União Civil de Pessoas do Mesmo Sexo. Até estou sabendo que chegou ao STJ agora uma discussão acerca dos direitos. Eu gostaria que você falasse um pouco disso para nós. Tramita no Congresso, né, há vários anos um projeto de lei. Nós temos hoje no Congresso Nacional 2 grandes projetos de lei tramitando, mas que esbarram no fundamentalismo religioso. Não vou nem falar dessa ou daquela religião. Sim. Tá? Fundamentalismo. Independentemente do nome, da denominação. Que esbarram, que nessa hora elas se juntam. Né? Porque, por exemplo, dentro da Igreja Católica tem segmentos mais progressistas, mais conservadores. Exatamente. E nessa hora se juntam no que há de mais conservador e pior, né, na expressão da religião, para... E distorcem o discurso. Exatamente. Então nós temos 2 grandes projetos. Um projeto que vai, de uma certa maneira, regulamentar essa união civil de pessoas do mesmo sexo, né, que não tem nada a ver com casamento. Casamento é um sacramento religioso, e eu acredito que o movimento homossexual, o movimento LGBT, não quer isto, né? E o que se quer é apenas uma igualdade de direitos, né? E no mesmo lado tem um pouco mais recente um outro projeto de lei que é de criminalização da homofobia, né? Os 2 projetos... Mas criminalizar isso é absurdo, é inconstitucional, né? Pois é, mas assim, esse é uma questão delicadíssima que eu acho que merecia até um programa só para discutir isso, né? A criminalização da homofobia esse projeto, ele parte do pressuposto do direito de existência, né, e da não violência contra a existência de pessoas que têm orientação sexual divergente de uma maioria normativa. Né? O que ele está querendo dizer, esse projeto, ele fala de criminalização da mesma maneira. Basta se a gente colocar nesse projeto, substituir gay, lésbica, travesti por negro ou por deficiente, por exemplo, vai dar a mesma coisa. É uma questão de direito à igualdade, a não discriminação que está lá no texto constitucional. A ideia é justamente essa, né? É ter o direito de ser o que se é. Sem que, por exemplo, se possa incitar discursivamente a violência baseada na orientação sexual. Esse é o projeto. Né? E ele tende a ser barrado o tempo inteiro, né? Por conta da intolerância, nesse sentido, nesse sentido mais amplo da palavra mesmo. E não avança. No Congresso, então, voltando, nós temos esse projeto de lei que regulamenta a união de pessoas do mesmo sexo e, a partir daí, lhe dá todos os direitos que um casal heterossexual teria, né, em nível civil. Acho que é importantíssimo marcar civil, isso. Seria questão patrimonial mesmo. Patrimonial. E neste aspecto, Roberto, a Previdência Social, por exemplo, ela saiu já avançou. na frente, já avançou muito. Já avançou. Já reconheceu o direito de pensão. Exatamente. Aí seria uma questão patrimonial. Aquelas duas pessoas que construíram patrimônio ao longo da vida, que ele tenha garantia. E que seja consoante. E nem tanto ao longo da vida, às vezes até pouco tempo. Mas que seja do fruto do trabalho. Exatamente. De ambos. Eu acho que é importante. Se o direito de família, por exemplo, avançou e saiu do campo do patrimonialismo para falar que isso é uma questão de afeto, né? Que família é afeto e não apenas um negócio entre 2 pessoas, né? Uma reivindicação que se tem é que as questões relacionadas à união estável de pessoas do mesmo sexo sejam trabalhadas nesse campo, nessa esfera do afeto. Né?
Coisa que não é. Hoje, por exemplo, se 2 homens ou 2 mulheres forem discutir na justiça esse tipo de direito, vai para direito civil para discutir como sociedade de fato. Entendeu? Então, esse direito está sendo reivindicado e está sendo... e é uma forma de violência institucional, sabe? Porque o Brasil, como Estado, não suporta essa discussão e afasta, né? E protela e tal. A mesma coisa com a criminalização. O termo eu acho que não é muito feliz, sim, mas politicamente é importante se pensar que me parece que as pessoas têm medo da sanção. Absurdo, né? Então, assim, da mesma forma mas que você seria não pode... não de criminalizar a homofobia, não, é criminalizar a discriminação. atos de homofobia. Sim. Né? Ou seja, da mesma forma que você não pode chamar o outro de neguinho ou negão no sentido discriminatório, racismo, né? Não poderia estar falando a mesma coisa de um gay, de uma travesti, sim, de uma transexual, de uma lésbica. Você entendeu? E isso vem barrado no Congresso Nacional. Né? Da mesma forma, por questões morais, porque essas discussões estão lá travadas por conta de questões morais, é a mesma coisa dos direitos sexuais e reprodutivos. Né? Nós temos aí a questão do aborto que está parado no Congresso Nacional há anos, não consegue avançar, e quando avança alguma outra história, por exemplo, só recentemente se teve uma portaria do Ministério da Saúde regulamentando a reprodução assistida de pessoas soropositivas, né? Que é um direito também. Era um direito, porque até muito pouco tempo atrás, os profissionais da área de saúde negavam à mulher, por exemplo, ou um homem, o direito de ter filhos por conta do risco que se poderia causar de transmissão vertical para a criança ou apenas pela suposição de que eles iriam faltar algum dia, essa criança iria ser órfã. Sabe? Então, ela retirava delas... acaba sendo uma violência também. Absurda. E hoje tem condições de garantia, né, da vida da criança. Roberto, nós estamos chegando no final. Infelizmente, o programa passa rapidinho. Né? Gostaria que você, em rápidas palavras, dissesse para nós um pouco também sobre o avanço da possibilidade de adoção, quando não é uma reprodução biológica, né, mas a questão da paternidade, maternidade. Como que está esse debate? Pois esse debate ainda está sendo arrastado, né? Porque hoje, um homem, independente de sua orientação sexual, uma mulher, independente de sua orientação sexual, individualmente pode reivindicar até a pretensão de adoção. Sim. Agora, um casal não pode, né? E por conta de não ser possível, de pronto, né, o reconhecimento de 2 pais ou 2 mães numa mesma certidão. Sim. Né? Isso baseado numa interpretação do texto legal, constitucional ou infraconstitucional, dizendo que está escrito lá que é homem e mulher apenas que formam a família. Mas nós já temos avanços também nesse sentido do judiciário. Tem avanços do judiciário, nesse sentido do judiciário, ele vai muito mais rápido do que o legislador, né, que já tem casos reconhecidos de 2 homens ou 2 mulheres sendo reconhecidos com isso. Mas temos muito a avançar ainda, e eu acho que nesse sentido, por isso que eu estou falando no início, de direitos humanos ser uma construção e ser uma luta cotidiana, né? Beleza, Roberto. Pois que pena, né? Tanto tema para a gente discutir aí dentro da questão da liberdade sexual, mas nosso programa chegou ao final. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui hoje, conversando, nos ensinando tanto sobre o direito humano à liberdade sexual. Quero agradecer também aos nossos telespectadores e à nossa equipe, aqui a produção, aos técnicos da TV Comunitária que nos permitiram a produção desse programa. E até a semana que vem com mais um tema de direitos humanos. Muito obrigada.